Bem, meus queridos alunos, a gente vai falar hoje do último tipo de mercado, né, nesse universo de derivativo, que é mercado futuro, tá? É um mercado onde a gente vai fazer projeções sobre o futuro, tá? Mas como eu sempre gosto de fazer, vamos pegar aqui um exemplo prático, né, de como esse mercado funciona para a gente entender. E durante, né, essa explicação eu vou colocando os pontos importantes que vão cair na prova, tá? Então vamos pensar aqui que a gente tem aqui um agricultor, né? Ele já veio aqui ajudar a gente várias vezes, o João, né? E o João ele está estimando, tá? Ele está estimando, ele é produtor de café e ele está estimando uma produção de 1.000 sacas de café, tá? Então ele acha que vai produzir ali 1.000 sacas, né, de café. Só que qual é o grande problema, né, do agricultor no geral? Esse produto que ele vai vender, né, no caso aqui do café, ele tem um custo atual, né, só que ele só vai vender essa mercadoria no futuro, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a data da colheita esperada, tá? Nesse caso, só um exemplo, tá, gente? Não sei se essa é a data da colheita, se essa é a época da colheita do café, só um exemplo, mas ele tá com o alvo de fazer essa colheita ali em 1º de julho de 2022, supondo que hoje fosse o primeiro dia de 2022, só que tem aí mais ou menos 6 meses para fazer essa colheita da saca de café. Ele já é agricultor há muito tempo, então ele sabe, né, que ele tem que ver se vale a pena produzir café ou não. Então ele fez um cálculo, viu? O quanto que ele vai pagar de insumo, o quanto que ele vai gastar de maquinário, enfim, ele viu que o custo médio dele por saca de café vai ser algo em torno de R$ 30. Atualmente, hoje, aqui no nosso exemplo, no dia 1º de janeiro de 2022, uma saca de café está sendo negociada a R$ 40. Então, a priori, né? A priori, seria um grande jogo, né? Seria um grande jogo ele fazer essa venda, porque ele teria, né, um bom lucro, teria aqui um lucro de R$ 10 por saca de café. Só que o que acontece? Esse valor, né, esse valor aqui de R$ 40, ele é um valor na data de hoje, né? Ele é um valor na data de hoje. E ele tem preocupação, né? Como que vai estar esse valor no futuro? E aí, né, ele conversando com outros amigos agricultores, um falou assim, cara, vai lá no teu banco, na tua corretora, converse lá com o teu gerente, com o teu corretor, que ele pode te ajudar com isso daí, tá? Ele pode te ajudar com isso daí. Então, o nosso amigo foi procurar, né, a Bolsa de Valores. E chegando lá, ele conheceu esse tal de mercado futuro. Então ele chegou lá e viu lá num quadro bonito, atualizado, né, com vários números, ele viu que o valor atual da saca de café está R$ 40 e que o valor projetado lá, né, pro futuro é de R$ 50. Aí ele ficou muito feliz, ele falou, pô, bacana, né? Pô, bacana. Tem aí o valor projetado, tudo. Esses R$ 50 é ainda melhor do que eu pensava. Será que tem como eu garantir esse preço de forma antecipada? Será que eu consigo garantir essa cotação de forma antecipada? E aí, né, quem estava orientando o João, né, o gerente dele, o corretor dele, falou, cara, tem, tá? É só você comprar contrato no mercado futuro que você vai ter a garantia desse preço. Ele, não, pô, então eu quero comprar esses contratos, eu quero garantir isso. Como é que eu faço? Bem, você tem que entender que aqui, Joãozinho, o mercado ele é diferente, tá? Aqui no mercado futuro, os contratos eles são padronizados. E aqui vem a primeira questão importante do mercado futuro, tá? Os contratos do mercado futuro são padronizados. Lembra que em mercado a termo os contratos não eram padronizados? Aí já há uma diferença entre mercado a termo e mercado a futuro. No mercado futuro, o contrato ele é padronizado. Então ele vai especificar a quantidade, né, o tamanho da saca. Ele vai estabelecer que um contrato representa uma quantidade de sacas, né? Nesse exemplo, vamos pensar aqui que um contrato fosse igual
a 250 sacas de café, tá? E o vencimento desses contratos, eles correspondem à data prevista de colheita, né? Então, o vencimento de um contrato de café vai ser na data de colheita de café, o vencimento de um contrato de soja vai ser perto depois, né, no final da colheita de soja, assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que no mercado futuro os contratos são padronizados, eles têm regras claras, tá? Para garantir que todo mundo esteja comprando ou vendendo a mesma coisa, né? O mesmo tipo de café, com o mesmo peso, a mesma quantidade de saque e tudo mais, tá? Primeiro ponto importante, tá? Isso daqui costuma cair muito em prova. Como que é o tipo de contrato no mercado futuro? É um contrato padronizado. Beleza? Voltando para a nossa história. Então, o nosso amigo olhou aqui e falou, pô, beleza, tá? Então eu tenho 1.000 sacas de café, vou precisar comprar 4 contratos, né? Tranquilo, né? Precisar comprar 4 contratos. E ele foi, fechou o negócio, comprou esses 4 contratos que representam aí, né, a proteção das 1.000 sacas de café. Beleza, tá? Só que é o seguinte, no mercado como um todo, a gente aprendeu, né, já nas outras aulas, que sempre tem duas figuras. Se tem alguém, né, comprando algo, tem alguém vendendo e vice-versa. E quem tá, né, quem existe nesse mercado futuro? O cara que ele vai procurar a proteção, né, que vai procurar fazer o hedger, né? O cara que vai fazer hedger, ele entra na posição que a gente chama de vendido. Ué, Brian, porque ele comprou um contrato e a posição dele é vendida? Sim, porque ele que pretende vender o café. Não é isso? Ele não está comprando um contrato para garantir a cotação da venda de café? Então esse cara ele está na posição que a gente chama de vendido. E a outra figura que entra no mercado vai estar na posição de comprado. Então, quem entra para se proteger, né, nesse tipo de mercado, quem entra para fazer um hedge, quem vai ser o hedger desse contrato, ele tem a posição de vendido, porque ele que está vendendo o produto, né? Ele foi lá procurar a proteção contra a queda, né, de uma cotação de produto. Então, ele tem essa posição de vendido. Tá? Então, agentes do mercado, né? Quem são as figuras do mercado futuro? Quem operar na operação vendida, que geralmente é um cara que vai lá para fazer um hedge da carteira, e tem também quem está fazendo a posição de comprado, que é quem está na outra ponta desse contrato. Beleza, Brian, mas como funciona isso na prática? Você explicou todos os outros mercados na prática. Vamos lá? Vamos lá e fazer aqui simulações de cenário. Tá? Esse mercado futuro, ele é o único que tem uma coisa chamada ajuste diário. Tá? O que acontece? Todo dia tem um ajuste em dinheiro, em capital, entre as duas partes. Como isso funciona? Essas variações são menores do que eu vou mostrar aqui, tá? Obviamente, mas eu vou colocar aqui alguns valores um pouco mais expressivos para fazer sentido para você. Então vamos lá, a gente sabe que o valor do contrato foi estabelecido em R$50, né, que é a cotação futura lá do dia do 1º de julho, a gente fixou em R$50 e que a gente está falando aí de 4 contratos de 250, então a gente está falando de 1.000 sacas. O que acontece se no próximo dia o valor futuro projetado, tá? O valor do dia 1º de julho, ele sofre uma variação e suba para R$51. O que vai acontecer? Esse cara que tomou a posição comprada, né? Teoricamente, ele vai ter o direito, teoricamente não, ele tem esse direito de comprar as 1.000 sacas por R$50, né? Então ele vai gastar 50 mil e ele vai ter o direito, né, de vender no mercado. Se o valor futuro for 51, vai ter o direito de vender
por 51 mil. Então, teoricamente, ele vai ter um lucro de R$1.000. Então, aqui, o resultado dele é de R$1.000 positivo, né? Mais R$1.000. Em contrapartida, o nosso amigo aqui vai ser o contrário. Ele vai vender por 50 algo que vale 51. Então aqui seria o contrário. Ele perderia R$1.000. E esse tipo de ajuste ele é feito na conta, né, desses investidores. Então, nesse primeiro dia depois da operação, apareceria lá menos R$1.000 na conta do nosso amigo e mais R$1.000 na conta de quem comprou, né, quem estava na posição de comprado. E esse ajuste ele ocorre diariamente em relação ao ajuste anterior. Como assim? Vamos supor que no segundo dia o valor foi para R$53. Se fará o ajuste desse valor em relação ao valor do dia anterior. Então, de 51 para 53, aumentou R$2. R$2 em cima de 1.000 sacas são R$2.000. Então, esse nosso amigo aqui botou mais 2.000 no bolso. Botou mais 2K no bolso. Para quem não sabe, K significa quilo, quilo é 1.000. Quilograma, 1.000 gramas. Entendeu? Quilômetros, 1.000 metros. E assim por diante. Então, quando eu colocar K, saiba que é 1.000. 2K, 2.000. E aqui o nosso amigo levou um prejuízo de 2.000. No dia seguinte, teve uma redução. Foi para 52. Lembrando sempre que o ajuste vai ser em cima do preço do dia anterior. Então, de 52 para 53, a gente teve um ajuste aqui de R$1.000, só que agora caiu, né? Então, se caiu, agora a lógica é o contrário. Quem vai ganhar esse dinheiro... Opa, finalmente pingou um dinheirinho aqui na conta do nosso amigo. E aqui vai ter menos 1.000. E vai fazendo esse ajuste até o final, tá? O que acontece aqui? Coisa importante que você tem que acontecer. Esses valores de ajuste, eles são feitos diariamente. E é um recurso que transita de um para o outro. Ou seja, esses R$1.000 aqui do primeiro dia, que veio para quem está na posição de comprado, saiu da conta do nosso amigo João. E vice-versa. Então, para garantir, né, que se terá esse dinheiro na conta, né, que os investidores terão esse dinheiro na conta para fazer esse ajuste diário, existe a exigência de uma margem de garantia. Tá? Então, quando o investidor ele vai fazer um contrato de mercado futuro, a corretora, o banco, enfim, quem está operando para ele, exige um depósito como se fosse uma espécie de calção, que é essa margem de garantia. Esse dinheiro fica bloqueado na corretora ou no banco até o vencimento do contrato. Tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam. No mercado futuro, existe a exigência de margem de garantia. E esse dinheiro que você deixa lá para ser essa garantia pode ser tanto dinheiro, tá? Ou então títulos públicos federais. Tá? A maioria das pessoas deixam títulos públicos federais porque durante esse período eles ficam rendendo. Se você deixar um dinheiro lá parado, imagina que nesse nosso exemplo está sendo 6 meses, né? Que foi 1º de janeiro de 2022 a 1º de julho de 2022. Imagina você ficar 6 meses sem rendimento, botar lá o dinheiro e ficar parado. Não é interessante. Então, a maioria dos investidores colocam títulos públicos nessa margem de garantia, tá? Mas não é obrigatório. O que você precisa saber? Que essa margem de garantia existe no mercado futuro, ela é obrigatória e que pode ser tanto pagamento em dinheiro ou então em títulos do Tesouro. Bacana? Vamos seguir aqui. Vamos supor que esse ajuste diário foi sendo feito diariamente,
E chegou lá no final, né? No final, lá no último dia, né? Tava lá o valor de R$ 60. Fazendo aqui o ajuste, né? Nesse caso subiu 8.000 para cá de lucro, 8.000 para cá de prejuízo. Somando o resultado, né? No final, o nosso amigo João teve um prejuízo de 10.000 e quem estava na posição de comprado ganhou 10.000. E aí o que acontece? O João ele fica a pé da vida, ele fala, pô, fui lá no banco, fui lá na corretora procurar uma coisa para me proteger. Pô, todo dia minha conta ficou uma bagunça, porque todo dia entrava, saía dinheiro e no final de tudo eu tomei um cano, tomei um ferro de 10.000, perdi 10.000 reais. Mas será que ele realmente perdeu 10.000 reais? Vamos lá, vamos lembrar por que ele fez esse contrato. Ele fez esse contrato porque ele tinha medo do preço do café cair, né? E o que aconteceu? Lá no futuro a gente viu que o valor da saca estava R$ 60 no mercado mesmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as 1.000 sacas, vai vender as 1.000 sacas por R$ 60 e vai ter um resultado de 60.000. Só que ele teve, né, o prejuízo de 10.000 no contrato do mercado futuro. Então o resultado final dele foi de 50.000 reais. 50.000 reais por 1.000 sacas, ele teve resultado de 50 reais por saca, que foi exatamente isso que ele tinha, né, contratado, né, que ele tinha pensado quando ele fez o contrato lá no início, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo se o mercado caísse, né? Se o mercado caísse, seria diferente. Nesse exemplo aqui, eles fizeram um contrato lá em 50, só que foram tendo vários ajustes, né? Quando aqui caiu para 49, ou seja, caiu R$ 1. Se caiu R$ 1, quem está vendido ganha, quem está comprado perde. E supondo, né, que aí o valor da saca ficasse, né, nos R$ 40 depois de todo o período, o nosso amiguinho João teria tido 10.000 de lucro. E aí o que isso significa? Que ele venderia as 1.000 sacas por R$ 40, tendo um lucro de 40.000 e mais 10.000 do contrato futuro, resultando nos 50.000 estabelecido. Novamente, R$ 50 por saca, tá? Então perceba que ele se protegeu da variação do preço do café. Não importa mais se o café sobe, se o café desce, no final de tudo ele vai ter um resultado de R$ 50 por saca, tá? Brian, é preciso ter café para entrar nesse mercado? É preciso ter soja para entrar nesse mercado? Não, você pode entrar somente para especular, tá? Não é necessário que você tenha um produto para participar, você pode ir lá só para brincar com a oscilação dos valores. Mas aqui nesse exemplo a gente está usando alguém que foi na bolsa para se proteger, né? Para fazer o famoso hedge, né? da operação, tá? Então o que é importante você saber? Pontos importantes dessa aula: você saber que a gente está falando de contrato padronizado no mercado futuro, que existe a margem de garantia, tá? Que você pode colocar também título público como garantia, que é um único mercado de derivativo que tem ajuste diário, beleza? E como é o funcionamento dele, né? Que é essa questão de proteção, de tudo mais que a gente viu na aula. É uma aula um pouco mais extensa, mais simples do que opções, ao meu ver, e o que você precisa pegar, de novo, é isso que eu falei. Saber que é um mercado que tem ajuste diário, que os contratos são padronizados, tá? E a questão da exigência de margem de garantia. A gente fecha os mercados de derivativo, mas a gente ainda tem mais uma aula sobre esse universo, que vai ser a próxima aula que a gente vai falar de COI, tá? COI é um produto de investimento muito interessante, que a gente vai ver para fechar esse módulo 4.
Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E em breve questões desse tema lá no site. Esse tema ainda está dentro do módulo 4. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.